Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. Para pedir um conselho. Prefácio. Quando estamos indecisos sobre o fazer ou não fazer uma coisa, devemos, antes de tudo, propor-nos a nós mesmos as questões seguintes. Aquilo que eu hesito em fazer pode acarretar qualquer prejuízo a outrem? Pode ser proveitoso a alguém? Se agisse assim comigo, ficaria eu satisfeito? Procurarmos ver as decisões que nós vamos tomar e as consequências dessa decisão é nos amadurecer para as realidades que a vida nos oferece, é nos amadurecer para encontrarmos conosco mesmos a força íntima de melhorar e nos predispor a agir como um espírito bom, como um espírito que já busca os caminhos da superioridade espiritual. Portanto, sempre que tivermos que tomar uma decisão, temos que procurar refletir sobre que ação tomar, como tomar essa ação e de que forma devemos agir diante das situações. Por isso, precisamos estar sempre nos observando e entender, portanto, é importante estudar o Evangelho, que ele nos dá o norte daquilo que nós podemos e não podemos fazer em relação ao outro, porque quando nós buscamos nesse manancial de bem, tudo aquilo que nós vamos fazer deve buscar nos orientar o caminho que devemos seguir. Por isso, nós precisamos estar sempre atentos. Isso que eu vou fazer, isso que eu estou preocupado se devo ou não fazer, vai prejudicar a outrem? Se não vai prejudicar, eu posso fazer. Pode ser proveitoso a alguém? A mim mesmo, às outras pessoas, não estou prejudicando ninguém, então vai ser proveitoso? E se agisse assim comigo, eu ficaria satisfeito? Diante dessas situações, desses questionamentos, nós vamos ver se nós estamos realmente agindo de forma compatível com as leis divinas, de forma compatível com a bondade que deve existir em nós. Se o que pensamos fazer somente a nós nos interessa, lícito nos é pesar as vantagens e os inconvenientes pessoais que nos possam advir. Então, todos os nossos mecanismos de entendimento da vida têm que estar sempre colocando na balança as nossas ações. Porque se eu procuro tomar sempre vantagem, criando inconvenientes para outras pessoas, eu devo me abster de fazer isso. Eu tenho que procurar agir com segurança, tenho que procurar agir com discernimento sobre a ação que devemos tomar. Se interessa a outrem e se resultando em bem para um, redundará em mal para outro, cumpre, igualmente, pensemos, a soma de bem ou de mal que se produzirá, para nos decidirmos a agir ou a abster-nos. Aí vem, eu vou fazer isso, vou beneficiar José, mas vou prejudicar Manuel? Ou vou ajudar a 70% das pessoas e prejudicar 30%? Então, o que é esse beneficiar e o que é esse prejudicar? Botando na balança, eu tenho que saber o que eu devo fazer. Normalmente, quando a gente traz alguns esclarecimentos, vai ter alguém no prejuízo, porque sempre tem aquelas pessoas que lidam com o lado obscuro das relações humanas e procuram tirar vantagem dessas situações. Por outro lado, tem aquelas pessoas que estão sempre procurando se aperfeiçoar, se aprimorar e se melhorar. Compete-nos sempre o bom senso na hora de tomarmos a nossa atitude, sempre o bom senso na hora de agirmos em prol dessa ou daquela situação. Enfim, mesmo em se tratando das melhores coisas, importa ainda consideremos a oportunidade e as circunstâncias concomitantes. Porquanto uma coisa boa, em si mesma, pode dar-se maus resultados em mãos inábeis, se não for conduzido com prudência e com circunspecção. Antes de empreendê-la, convém consultemos as nossas forças e meios de execução. Então tem situações que nós temos que botar muito na balança, porque mesmo sendo muito boas, terão consequências depois. Aí cada um vai saber pôr na balança aquela situação em que vai ser benefício para um e não vai ser benefício para todos, ou que ao longo do tempo vai trazer consequências. Então tudo na nossa vida tem que ser muito bem ponderado, bem medido, para que as nossas ações não venham a nos prejudicar. Sempre que tens
que a gente vê pessoas tomando ações muito pesadas contra determinadas situações, governos tiranos, que por vários motivos ele tem que ser tirano naquele momento, pela própria sobrevivência dele, mas depois ele vai ter que reparar aqueles fatos. A forma e o jeito com que ele vai reparar não depende de mim, não sou eu que vou dizer, são as leis divinas. E certa vez, conversando com o nosso mentor sobre algumas situações do mundo, ele diz: quem julga os criminosos de guerra é o Ministério da União Divina. Então, quando nós queremos fazer um julgamento de uma nação, das pessoas que representam a nação, só vai ser julgado pelo Ministério da União Divina, quer dizer, espíritos muito superiores, com conhecimento de muitos dados, para fazer todos os complexos e complicados cálculos diferenciais integrais da contabilidade e da matemática divina. Então, tudo na nossa vida tem um conjunto de forças a nos impulsionar. E por isso, nós temos que medir muito nossas ações, as nossas decisões, agirmos com muita prudência, para que passemos a tomar a ação que menos prejuízo causar à maioria. E é por isso que as coisas vão acontecendo de uma forma relativamente lenta para que o bem se estabeleça, mas o bem vai ganhando espaço constantemente no caminho do mundo. Por isso, vamos ser muito prudentes e muitas das vezes, até na hora de tomarmos uma decisão eleitoral, nós estamos nos sintonizando com forças. Você quer sintonizar com as forças do bem ou do mal? Você quer auxiliar as pessoas por um caminho ou por outro? Tudo isso é questão de fórum íntimo de cada um. E, logicamente, que cada um dentro do seu conceito fala assim: o meu candidato representa as forças do bem. A outra vai dizer: mas o meu candidato representa as forças do bem. Vocês escolheram. A escolha foi de quem escolheu. Não cabe a mim dizer escolha esse ou escolha aquele. Escolha. Mas escolha conscientemente. Escolha racionalmente. Escolha pesquisando não só as consequências imaginárias de agora, mas as consequências reais do futuro. Pense, busque informação, procure agir para tomar as decisões mais compatíveis, mais acertadas. Portanto, tudo aquilo que nós formos fazer, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance fazer, devemos fazer. Mas, acima de tudo, temos que procurar, perante a justiça divina, aquilo que nos traga mais benefício, aquilo que nos faça realmente melhores. Em todos os casos, sempre podemos solicitar a assistência dos nossos espíritos protetores, lembrando desta sábia advertência: na dúvida, abstente. Então, se nós vamos tomar determinadas atitudes, por exemplo, uma viagem. Eu quero fazer uma viagem, mas naquele local tem alguns riscos, tem algumas situações que eu desconheço. Eu paro, faço oração, peço a intuição dos bons espíritos, vou procurar notícias sobre aquela região, sobre aquele caminho que eu tenho que passar, vou conversar com pessoas que passam constantemente por aquele caminho, para que eu possa ir com segurança, ou sabendo dos riscos para eu tomar as medidas cautelares necessárias. Em tudo, nós temos que ter prudência. Se eu quero pegar uma estrada e vamos supor que essa estrada possa estar em mau estado de conservação, se eu converso com as pessoas que passam sempre ali, eles vão passar: olha, tais e tais locais têm muito buraco, tais e tais lugares têm curvas perigosas, tais e tais lugares têm curva escorregadia. Então eu vou sair com prudência. Eu procurei me informar. Os espíritos têm que vir nos falar isso? Nós temos que procurar nos informar. Se a gente desconhece a estrada, num posto de gasolina, ao longo da estrada, que a gente para e troca umas ideias com as pessoas que estão ali, com o caminhoneiro que conhece a estrada. Ou seja, nós temos que procurar nos informar. E muitas das vezes as pessoas que vão trazer informação para nós são pessoas simples. E a gente vai caminhar com mais segurança. É um exemplo simples, mas tem muitas coisas nas nossas atividades do dia a dia, nas nossas ações de cada dia, que nos remetem a termos prudência para agirmos, para edificarmos as nossas ações ao longo da nossa existência. Prece. Em nome de Deus Todo-Poderoso, inspirai-me, bons espíritos, que me protegeis. A melhor resolução a ser tomada na incerteza de que me encontro. Encaminhai meu pensamento para o bem e livrai-me
da influência dos que tentarem transviar-me. Senhor de amor e de misericórdia, permita-nos a assistência dos bons espíritos para sempre nos inspirar o caminho do bem, ao caminho do amor, ao caminho da fraternidade legítima que deve existir em nossos corações. Senhor nosso Deus, cheio de amor, sabedoria e paz, permita os bons espíritos intuir-nos, inspirar-nos, guiar-nos por caminhos que nos conduzam a Ti. Abençoa-nos, Senhor, ilumine-nos hoje e sempre.